Olá, olá, vencedores em Cristo! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao projeto Samuel, agora eu vou falar sobre o sacerdote Eli, né? Quem era o sacerdote Eli, né? Ele foi um sacerdote juiz de Israel, ele julgava também Israel, né? Ele viveu no período antes da monarquia, né? Antes dos reis, né? Ele servia no santuário de Siló, ele era sumo sacerdote, ou seja, a posição dele era mediador entre Deus e o povo, responsável pelo culto e pelos sacrifícios, guardião da lei, intercessor pela nação de Israel, representante do povo diante de Deus. Ele era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos. Nós vemos isso, se eu não me engano, em Levíticos, em Números, né? Que Deus explica como que deve ser, né, o culto a ele, né? No tabernáculo, né? Também atuava como juiz, líder espiritual e civil. Ele criou Samuel, era seu pai espiritual e mentor. O problema de Eli, aonde que ele falhou, né? Ele falhou como um pai. Seus filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes, profanavam os sacrifícios, exploravam o povo e viviam na imoralidade. Ele repreendia só com palavras, mas não corrigia com firmezas e com ações que deveriam ser tomadas, porque ele não era só pai, ele era líder da nação, ele era juiz, ele era responsável pelo culto ao Senhor. Então, Deus está acima de tudo nas nossas vidas, né? Então, ele preferiu os filhos do que Deus, né? Por isso, Deus declarou juízo contra a casa de Eli. Sua linhagem sacerdotal seria interrompida, seus filhos morreriam. Importante frisar sua linhagem. É importante frisar a sua linhagem, pois se não se atentar, achamos que a Bíblia se contradiz, né? Porque ele era da linhagem sacerdotal de Arão, porém não da linha principal de Eleazar. Ele vinha da casa de Itamar, filho mais novo de Arão, né? Êxodo 6, 23, 1 Samuel 2, 27 ao 28. O sacerdote mudou de linhagem. Originalmente, o sumo sacerdócio estava na linha de Eleazar, né? Exemplo, Finéias. Finéias veio de Eleazar, né? Ele era filho de Eleazar, né? Mas em algum momento histórico, não totalmente detalhado na Bíblia, o sacerdote passou temporariamente para a casa de Itamar, e Eli surge aí, né? Ele veio de Itamar, não de Eleazar, né? Em 1 Samuel 2, 30 e 30 ao 36, Deus declara sua linhagem seria interrompida, seus descendentes morreriam jovens, o sacerdote seria entregue a outro. Aos olhos desatentos, né, ficaríamos confusos, pois em Números 25, 10 ao 13, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, Deus, né, dá a ele uma aliança de paz, a ele e a sua descendência, e teriam um sacerdócio perpétuo, porque teve zelo por Deus. Então, Finéias teve uma atitude de zelo, e com isso ele recebeu uma aliança perpétua, né, com Deus, né, continuidade da sua linhagem perante Deus, né. Então, isso aí meio que conflita, né, porque quando a gente lê, antes a gente lê Números, né, e vê isso, né, que Deus dando uma aliança a Finéias, aí depois vem uma quebra dessa aliança, né, à primeira vista, né, com Eli, mas aí a gente vê, não, Eli não é de Finéias, Eli é de outra linha, né, de Itamar, isso aí, da casa de Itamar. Então, por isso que Deus fez isso, né, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Então, se ele falou para Finéias que o sacerdote seria perpétuo, ia continuar, não é? Então, deve-se ficar atento a isso, né? Deus promete para Finéias a sua linhagem. Ele não é da linhagem de Finéias. O sacerdote perpétuo não era para Eli. No caso de Eli, que veio da linhagem de Itamar, dependia de fidelidade.
foi revogada por infidelidade. Nunca foi chamada de aliança. Em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. O cumprimento da profecia contra a casa de Eli acontece séculos depois, né? A profecia se cumpre. Abiatar, descendente direto de Eli, é removido por Salomão. O sacerdócio volta à linhagem de Eleazar, Finéias, com Zadok, em 1 Reis 2, versículo 26 ao 27. Deus honra a linhagem, mas responde à fidelidade. Quando a herança é usada sem temor, Deus levanta outro. Deus mantém aliança com seus fiéis. Zelo com obediência sustenta promessa eterna. O que o sumo sacerdote Eli deveria ter feito com seus filhos? Ofni e Finéias eram rebeldes e sacerdotes corruptos. Os atos deles eram crime capital, punido com morte. Levítico 10, 1 ao 2, número 18, 7, Deuteronômio 17, 12. E o sacerdote profanado, né, era igual morte, sem exceção, né? Ele só advertiu com palavras, não aplicou a disciplina, não os removeu do sacerdócio, não os denunciou, não julgou conforme a lei, preferiu paz familiar à santidade do culto, honrou seus filhos mais do que a Deus. Resultado se ele não fez justiça, Deus faz. Deus não tolera liderança sem correção, autoridade sem responsabilidade, amor familiar acima da santidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus deve estar acima de todas as coisas. Amém? Então, Eli foi punido pela falta, né, de correção, né, de postura como líder espiritual, como líder da nação. Ele não era pai, ele era mais que pai, né? Ele era sumo sacerdote e deveria ter feito o que deveria ser feito, né? Ele deveria ter uma postura correta. Não tratar eles como filhos, e sim como sacerdotes que estavam profanando o culto do Senhor e que deveriam ser punidos de forma correta. Amém? Beijo no coração, até a próxima, curta e compartilha, até a próxima parte do Projeto Samuel. Amém? Beijo, tchau, tchau.